João capítulo 8, versículo 3 em diante, diz assim, ó: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram: Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Fecha os teus olhos um pouquinho. Aqui talvez esteja um pouco diferente a versão, que ainda não deu tempo de a gente arrumar. Fecha os olhos. Senhor, essa é a tua palavra, Deus. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já ministrou até esse momento, Senhor. Obrigado, Deus, por nos dar o privilégio de poder te adorar, de poder te engrandecer, Deus. Obrigado pela tua presença neste lugar, Deus. Deus, nessa hora nós abrimos o nosso coração para ouvir a tua palavra. Que o Senhor quebrante o nosso coração. Que o Senhor quebre os nossos paradigmas, Senhor. Que o Senhor torne os nossos corações sensíveis, não só a ouvir a tua voz, mas deixá-la penetrar dentro de nós. E que essa palavra, ela mude as nossas vidas, ela mude as nossas atitudes. E que a cada dia que passe, Senhor, nós possamos nos moldar a tua palavra, Deus. Nós damos liberdade ao teu Espírito, ainda que o homem tenha planejado, o Senhor é que maneja. Nós damos liberdade para ti. Fique à vontade neste lugar, Senhor. É o que nós pedimos e nós te agradecemos. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Algo que Deus colocou no meu coração, né? E quem estava aqui domingo pôde perceber algo, né? Eu tinha preparado essa palavra para ministrar no domingo, e devido a tudo o que aconteceu, né, no computador, né, deu algumas coisas erradas, e eu não pude trazer essa palavra, né? E na hora, então, aqui em cima do altar, Deus nos deu uma direção, e a gente ministrou algo, né, que não tinha nada a ver com a palavra que eu vou ministrar hoje. Mas o que eu fiquei mais feliz é que muitas pessoas chegaram para mim e falaram assim: Deus falou comigo hoje. E aí a gente vê que Deus, Ele maneja as coisas. Por mais que a gente planeje, por mais que você coloque tudo no papel, né? E você esteja ali com aquela segurança, e é tão bom quando essas coisas acontecem, irmão, né? Se puder baixar um pouquinho. É tão bom quando essas coisas acontecem, né? Porque enquanto o pessoal estava se arrumando aqui, eu estava ali meio desesperado. Deus, e agora, Deus, o que nós vamos falar nessa noite? O que o Senhor vai ministrar, né? E é bom que isso aconteça, sabe por quê? Porque quando Deus tira as tuas estacas, as tuas muletas, né? Você não tem onde segurar, então você se agarra nele. E eu falava para Deus: Deus, tem misericórdia, Senhor, faz a tua obra. E aí tinha falado para a Bruna ali: ó, deixa eu preparar essa palavra. Depois eu fui para ela e falei assim: ó, esqueça isso, Deus não quer falar isso. E foi algo muito tremendo que aconteceu neste lugar. Foi algo tremendo que aconteceu neste lugar domingo. E depois do culto, então, foi mais tremendo ver Deus ministrando sobre a vida de pessoas neste lugar. E eu creio que é isso que nós queremos. É isso que a gente precisa. A gente precisa de que Deus se manifeste, de que Deus fale com as pessoas, que as pessoas se quebrantem diante da presença de Deus, que as pessoas mudem o comportamento. E quando eu falo as pessoas, eu me coloco dentro dela. Então Deus, Ele tem liberdade. Então eu creio que se você está aqui nessa noite, Deus quer falar com você. Amém? Então que você dê toda a liberdade para que Ele fale, porque Deus tem algo para ministrar sobre as nossas vidas. Eu queria falar, né, até tem um tema aí, lidando com o pecado, né, e lidando com o pecador.
Esse texto, né, fala de uma mulher que foi exposta, fala de uma mulher que foi envergonhada, fala de uma mulher que foi humilhada. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente lê esse texto, a gente vai para o adultério dela. Quando a gente lê esse texto, o que fica gravado em nós é o erro dela, é a falha dela, é o que ela fez, algo que é grave, algo que é ruim, e tudo isso é verdade. Mas a forma como Deus tratou com essa mulher, a forma como Deus ministrou no coração dela ali através de Jesus, é algo que fica como ensinamento para nós. Então, a forma como Deus tratou com ela, mostra para nós como nós devemos ser, e como nós devemos agir com todas aquelas pessoas que por algum motivo falham, pecam, nos magoam. Amém, irmãos? A gente percebe isso. Então, o versículo 7, ali, a parte B do versículo, né? Jesus fala assim, né? Jesus disse: se algum de vocês estivesse em pecado, então que atire a primeira pedra. Se alguém de você não pecou, alguém de vocês aí não pecou, então seja o primeiro a tirar a pedra. Então a gente percebe aqui que a gente não deve julgar, sentenciar uma pessoa que pecou, que falhou, que caiu, por mais que o pecado dela, a falha dela, para nós seja algo horrível. Ainda que para nós seja, meu Deus, logo isso que aconteceu, nossa, que tragédia. O que o Senhor fala? Se você não pecou, Marcão, então pode tirar a pedra. Então o que o Senhor está falando é que a gente não deve julgar, que a gente não deve sentenciar alguém que falhou. É isso que Deus fala, sabe? E, infelizmente, nós somos inclinados a julgar e a sentenciar. É algo nosso, faz parte da nossa natureza, está dentro de nós. Quando alguém pisa na bola, quando alguém peca, e principalmente, né, se for com a gente julga e sentencia na mesma hora. Como assim sentencia? Te fala, essa pessoa é ruim, essa pessoa tem que pagar, essa pessoa tem que ser punida. Essa pessoa, ela fala, você com a gente age quase que instantaneamente dessa forma. Ficamos com raiva, ficamos revoltados, e já sentenciamos e julgamos alguém que errou. Então, esse texto vem para trabalhar dentro do nosso coração. Esse texto vem para nós sermos como Jesus, para nós agirmos como Ele. Porque o que nos torna talvez digno de ser chamado cristão é ser parecido com Cristo. E essa palavra vem de encontro. Então, quando alguém falha, principalmente com a gente diz que a pessoa fez de propósito, que a pessoa é mau caráter, que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo. E isso quando a gente não deseja ainda que seja meio escondido, que alguma coisa ruim aconteça com a pessoa, né? Quase que uma praga gospel. Você vai ver, isso vai acontecer com você. Deus vai pesar a mão sobre você. O que é isso? Julga e sentencia. E a gente olha para a Bíblia e vê que Deus faz totalmente diferente. E sabe o que é pior? Pior é que quando nós erramos com alguém, nós queremos que as pessoas não julguem nós pelas ações, mas sim pelas intenções. Não é isso? Quando ferimos alguém e vemos que magoamos aquela pessoa, então imediatamente falamos assim, olha, não foi essa a intenção. E a gente quer ser julgado pela intenção e não pela ação. Não é isso? Mas quando é com os outros, a gente julga pelas ações. Mesmo que a gente não conheça a história, mesmo que a gente não conheça o que se passa dentro do coração da pessoa, né? Esses dias, eu não me lembro mais, alguém me perguntou, uma pessoa que se suicida,
Será que ela vai para o céu? E eu falei assim, eu não posso responder uma pergunta como essa. Porque a gente não sabe o que aconteceu com a pessoa na agonia da morte que ela estava lá. O que eu creio é que se ela, naquele momento, que ela está vendo que ela vai morrer, e ela pedir perdão para Deus, Deus vai perdoar ela. E é por isso que nós devemos orar pelas pessoas. É por isso que a gente deve interceder pelas pessoas. Para que no momento desse, a nossa oração possa fazer algo em alguém. Levar alguém ao quebrantamento. Levar alguém ao arrependimento. Para que Deus tenha misericórdia. Então essa palavra, ela é profunda. Somos assim ou não somos, irmãos? Não julgamos as pessoas, principalmente quando é com a gente? Julgamos, sentenciamos, falamos que ela é isso, que ela é aquilo, que ela fez de propósito, que ela é mau caráter, que ela não é crente. Sabe? Por que eu tenho que entender isso? Porque quanto mais rápido eu aceitar que esse faz parte de mim, mais preparado eu vou estar para lutar contra esse espírito maligno na minha vida. Mais rápido eu vou lutar lutar contra o meu sentimento, para lutar contra aquilo que me faz entristecer o coração do Senhor. Então quando eu estava preparando essa palavra, Deus vinha falando comigo, e foi algo muito tremendo. E foi por isso que Jesus disse para aquelas pessoas: se vocês não têm pecado, então atire a primeira pedra. Então Jesus deu ali, olha, pode tirar, mas só quem não pecou. Então a gente percebe o quanto Jesus é tremendo. Então acho que até coloquei aí, né? A lição de Jesus era assim: olha, se você peca, então você não tem direito de apedrejar quem peca. Amém aí, igreja? Porque é isso que Deus falou. Foi isso que o Senhor disse. Foi essa resposta que deu para os acusadores daquela mulher. Foi essa direção que que Jesus deu para aquelas pessoas que estavam com as pedras nas mãos. E quem já viu isso em filme, talvez até em novela aí, viu que um a um foi jogando as pedras e foram saindo. Por quê? Porque eu também peco. E se eu peco, eu não posso cobrar do outro. O máximo que eu posso fazer é dizer: Deus, tenha misericórdia de mim primeiro, e tenha misericórdia de mim. Amém aí, igreja? Isso é muito profundo. Romanos 3, capítulo 3, versículo 23. Ainda que eu vou ler pela versão que está aparecendo no telão. Você pode colocar aí, Bruno? Que daí a minha versão aqui é NVI, eu estou vendo que aí está Almeida. Romanos 3, 23, 24. Então deixa eu ler aqui mesmo. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Todos. Não é alguns, não é a maioria, são todos pecaram. Por mais que esse versículo fale de pessoas que ainda não conheceram Jesus, mas aqui dentro, sem exceção, todos nós, de alguma forma, pecamos. Pecamos hoje, amanhã vamos pecar, depois da manhã vamos pecar, e assim em diante vai pecar. É impossível não pecar. Então o que nos faz entender é que Deus tem a misericórdia de mim. Sim, devemos lutar contra o pecado, mas nesse aspecto de hoje, o que Deus está falando é como nós devemos lidar com o pecado e com as pessoas que erram, com as pessoas que pecam. Foi isso que Deus trouxe no meu coração. E a gente percebe isso. Então, o princípio não julgue ninguém, não sentencie ninguém, porque você também peca. Isso é algo que faz parte de nós. Amém aí, irmãos? Beleza, agora sim eu posso ir para falar um pouco dessa mulher. Fique com a sua Bíblia aberta ou o seu aplicativo aberto aí no celular. E vamos falar um pouquinho dessa mulher. Então aí no versículo 3,
João 8:3 diz assim, ó: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-na ficar em pé na presença de todos. Imagine a cena. Entra o Rodrigo e o Alexandre aqui, trazendo uma mulher aqui, nós não estamos aqui, ó. E aí eles trazem essa mulher fica de pé na presença de todo mundo e fala: essa mulher foi pega em adultério e ela deve ser apedrejada. É horrível ou não é horrível, irmãos? Mas é isso que aqueles homens fizeram. E você não vê aquela mulher tentando se desculpar, no sentido assim de que, como que eu posso dizer? Tentando se defender, tentando se justificar. Poderia falar que, mas eu estou pagando o pecado do meu marido com a mesma moeda. Você não vê nada, você não vê a mulher falando nada. Você vê a mulher cabisbaixa, envergonhada, e ali um monte de gente, né, com o dedo ali acusando. Então a gente vê ali uma mulher envergonhada que foi pega com a mão na massa, e aqueles homens querendo acabar com ela, né? Uma mulher exposta, humilhada perante a sociedade, perante todo mundo ali, porque a Bíblia diz que fizeram ela ficar em pé na presença de todos, para que todos vissem, para que todos massacrassem, para que todos pudessem ali humilhar aquela mulher e se colocar na posição de santos, de colocar-se na posição de julgar, de sentenciar uma pessoa. Então a grande lição do Senhor é falar conosco, que nós não podemos fazer isso, amém, irmãos? Com ninguém, com ninguém. Isso é algo muito tremendo. A gente não sabe ali se essa mulher tinha filhos ou não, mas provavelmente ela tinha amigos, parentes. Como fica uma pessoa numa situação de exposição assim? Como será que a pessoa se sente? Primeira coisa que vem: mas ela pecou, mas ela merece aquilo. Irmãos, é Deus falando comigo e com você nessa noite, porque é isso que a gente faz. Aqueles homens foram dessa forma, apontando o dedo. Então a gente não sabe, mas provavelmente se ela não tivesse filhos, ela tinha parentes, ela tinha amigos dela ali, talvez vendo toda aquela situação. Então a gente percebe horrível, horrível. Podemos imaginar de repente a situação emocional daquela mulher naquele momento. Porque, irmãos, somente depois que alguém peca é que vem todo aquele peso sobre a vida dele. Vem todo aquele espírito de acusação dentro dele. Vem toda aquela vergonha. E lá no fundo bate um arrependimento. Por que eu fiz isso? E se nessa hora a gente não estende a mão, a gente acaba de apunhalar aquela pessoa. A gente acaba dando aquele tiro de misericórdia nela. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Isso é algo tremendo. Isso é algo tremendo. Todas aquelas pessoas, depois que pecam, ficam envolvidas naquele sentimento de culpa, naquele sentimento de vergonha. Vamos falar um pouquinho de sentimento de culpa? O sentimento de culpa, ele traz, é como se fosse um veneno para nós. O sentimento de culpa é extremamente ruim para a pessoa. O sentimento de culpa é algo que fica remoendo na cabeça dela. Aquele negócio fica fervendo. E por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Mas eu não presto. Por que eu fui fazer uma besteira dessa? Quando estou entendendo que nessa hora, se a gente chegar e pá, a gente acaba de matar a pessoa. Porque ela já se sente um lixo. Porque ela já se sente horrível. Porque já tem um monte de Satanás ali acusando a vida dela. E se nós como igreja não fomos os primeiros a ter misericórdia, nós vamos ajudar a piorar a situação.
E aí nós estamos mudando de ministério. Amém, amém, irmãos? É algo muito tremendo que Deus está falando. Então o sentimento de culpa, ele traz vergonha. Sentimento de culpa traz raiva, indignação contra si mesmo. Eu sou um burro, eu não presto. Isso às vezes é tão forte que pode levar a pessoa a se suicidar. Alguém quer participar de suicídio aí, gente? Então é isso que Deus está falando para nós. Eu sei que é difícil, né? Mas né, eu tenho aqui o Alan, que passou por isso há pouco tempo. Talvez, né, Alan, se tivesse chegado lá, talvez um pouco antes dele se amarrar lá, e alguém pudesse falar, não, cara, não faça isso. Você está louco? Não, mas minha vida não presta mais, eu já tentei me libertar, eu já tentei fazer isso. Não, cara, mas Jesus vai te ajudar, eu vou orar por você agora, e já arranca ele dali, não é isso? Por mais que o que eu esteja falando é hipotético, mas todos estão entendendo o que eu estou querendo dizer. É que se a gente chegar e fazer diferente, nós podemos ser responsáveis por alguém que Deus vai usar muito lá na frente. Alguém que Deus vai transformar. Alguém que Deus vai fazer uma obra tremenda. E você vai poder olhar e falar assim, puxa, Deus me usou para isso. Então não foi sem causa, porque Jesus falou para aquelas pessoas assim, está sem pecado? Pode tirar a primeira pedra, cara. Seja o primeiro. Se você está limpinho, se você é um santão, faça isso. Então a gente percebe isso. Aquele espírito de acusação dentro da pessoa. Fica acusando, sabe? O diabo usa esse sentimento para injetar na pessoa mentiras sobre a sua imagem, sobre a sua identidade. Eu creio que quando nós tivermos a graça de fazer o nosso primeiro encontro com Deus, adore, amém, irmãos? Amém aí, irmãos? A gente vai descer nesse negócio assim como se desse num poço, assim. E a gente vai cavocar muita coisa. Mas hoje não dá para a gente falar sobre isso. Estou só dando uma palhinha do que esse sentimento horrível faz. Aí o diabo fica lá, cara, de novo. Você errou, você pecou, cara, você não presta. Você acha que você é digno? Você acha que é digno das pessoas que te amam? Você acha que você é digno, no caso dessa mulher, né, dos seus filhos, seu esposo, eu não sei, irmãos. Mas eu sei que o diabo faz exatamente isso, acusa. Você não presta mesmo, não adianta, cara, é melhor você largar de vida, é melhor você mudar. É melhor você, né, não quero mais saber de você também. É só nessas horas, irmãos, que a gente consegue perceber o mal que nós fazemos para as pessoas. E que a gente precisa mudar. Porque se nós errarmos, a primeira coisa que nós vamos querer é alguém que nos compreenda, é alguém que ore por nós, é alguém que não nos julgue naquele momento, por mais que esteja errado, porque todos sabem que... Você acha que a mulher não sabia que estava errado, irmãos? Sabia que estava errado. Então são coisas que o diabo vai fazendo, sabe? O intuito do diabo é que essa pessoa, né, porque ele vai acusando, é que ela não busque mais alternativas, que ela não tenha mais esperança de mudança, esperança de transformação. E eu e você somos agentes de transformação em Deus, amém, irmãos? Somos agentes do Senhor para fazer a diferença. Porque foi isso que Jesus ensinou aqui. Porque o diabo está ali, sabe? Ele faz com que a pessoa paralise, sabe? Que ela não creia mais que Deus pode mudar a situação. Ela já acha que Deus não ama ela. Glória a Deus por essa canção, Rodrigo, que você mudou a última música. Deus sabe todas as coisas. Porque, irmãos, Deus nunca vai te amar pelo que você faz. Por quê? Porque Deus já te amou, mesmo você e eu sendo pecador.
Não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que Ele fez. A minha aceitação por Deus é porque Ele fez lá na cruz, e não pelo que eu faço. Não quer dizer que eu não deva lutar. Hoje eu não estou falando disso, eu estou falando das pessoas que pecam. Então, o que Deus vem falando é exatamente isso. Então, quanto mais a pessoa creia na mentira que o diabo coloca na cabeça dela, mais ela deixará de crer que ela pode vencer e de que Deus pode agir. Isso é muito profundo, irmãos. Apocalipse 12, versículo 10. Abra aí enquanto eu tomo uma aguinha. Aqui fala do ministério do diabo. Ministério do diabo, Apocalipse 12, 10. Então ouvi uma voz forte do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. Profundo isso, né, irmãos? Que acusa, que julga. Primeiro ele faz com que a pessoa absorva suas informações e cometa erros, peque, e depois que a pessoa erra, ele vai lá e acusa. Olha o que você fez. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Isso é muito profundo, irmãos. Então a acusação faz parte do diabo, faz parte do ministério do diabo. E eu quero falar para você, e Deus fala para mim: não quero fazer parte desse ministério do diabo. Quando alguém chegar para você: você viu, você soube do que aquela pessoa fez. Não, mas nem precisa falar. Você vai falar para a gente orar por ele? Sabe, irmãos, porque infelizmente parece que pessoas têm prazer de falar, de julgar, de sentenciar alguém que erra. E nós, como igreja, jamais podemos fazer, porque no nosso meio todos erram, todos pecam. E muitas vezes precisam de ajuda, precisam de palavra de ânimo, de vitória, precisam de palavra de esperança, precisam de palavra que entre no coração e que a pessoa consiga juntar a força das cinzas e se levantar novamente. É isso que Deus espera de mim e de você. Então o sentimento de culpa, ele rouba a paz, a pessoa fica perturbada, a pessoa perde o foco, já quer fazer mais besteira, quer chutar o pau da barraca, quer acabar com tudo. Não quer mais saber de Deus, não quer mais saber de ir na igreja. Se não tiver um agente de transformação perto dessa pessoa falando, instigando, orando, o diabo está com a faca e o queijo na mão para destruir uma vida, porque o ministério dele é esse. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus colocou eu e você como luz no mundo de trevas, para que a sua luz brilhe e ilumine quem está nas trevas. Amém, irmãos? Foi para isso que Jesus morreu e me salvou. Foi para isso que Jesus me chamou. É por isso que eu sou crente. É por isso que eu sirvo a Deus, para ser uma luz e não para de repente ser uma luz queimada que não ilumina. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Amém, irmãos? Deus falou muito comigo quando estava preparando essa palavra. Sabe, o sentimento de culpa, ele leva a gente a pensar que já está condenado, que já está tudo acabado, que não tem mais jeito. E olha como é terrível isso. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, versículo 19. Deus é muito tremendo, sabe? Deus vai dando esses versículos assim, vai fechando as coisas. Olha o que está escrito aqui. Porque o espírito de acusação faz a pessoa pensar que já era, acabou, já está condenado. Ah, você, cara, não adianta mais. Diz assim, ó, tá aí? E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele estaremos seguros em nossos corações. Segura um pouquinho, eu vou ler na minha versão aqui, tá bom? Olha só. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. De novo. Assim saberemos que somos da verdade e vamos tranquilizar o nosso coração
diante dele quando o nosso coração nos condena. Prosseguindo, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. Então, o que ele está falando é que uma pessoa que tem o seu coração já condenado não consegue ter confiança em Deus. Já não consegue mais confiar em Deus. Então, qual é o papel do diabo? É fazer com que a pessoa absorva aquela mentira que já era, que já está condenado, que não adianta. Por quê? Porque daí ela vai perdendo a confiança em Deus. E se ela perder a confiança em Deus, quem que vai ajudar ela, irmãos? Então o que Deus está falando para mim e para você nessa noite é que nós precisamos assumir o nosso papel de Cristo nas nossas vidas. E saber por quê? Porque nós vamos ver pessoas errando no nosso meio, vizinhos, pessoas, e vão nos magoar, e vão fazer coisas conosco também. Mas quando nós fazemos dessa forma, então nós pisamos de fato na cabeça do diabo. De fato o diabo fica envergonhado, humilhado e foge de nós, amém? Eu queria já ir para a parte final e colocar como que a gente pode se livrar da culpa, né? Porque a culpa ela ainda leva a gente a perder nossa identidade de filho. E o diabo faz isso. Porque, irmãos, aqui todos que têm filhos sabem que independente do que o filho faça, os pais vão fazer de tudo para fazer o melhor para o filho, para ajudar o filho. Vão tirar de sua boca para poder dar para o filho. Então, quando o diabo consegue que alguém perca a identidade de filho de Deus, ele consegue o intuito. Porque, como a palavra falou, se o nosso coração nos condena, a gente sabe que Deus nos perdoa. Sabe que se nós nos arrependermos, Deus perdoa. Então, quando perde a identidade de filho, deixa de saber que Deus vai colocar a mão, que Deus vai ajudar, que Deus vai fazer levantar, que Deus vai transformar aquela situação, aquele momento, e vai levantar e vai transformar as pessoas. Por quê? Porque você e eu somos prova disso. Talvez eu não sei aqui quantos não nasceram em berço evangélico como eu não nasci. Então quando eu olho para a minha vida e falo assim, Deus, você é muito misericordioso, porque não existia nada de bom em mim para que você pudesse me chamar. Eu olho para a minha vida antes de conhecer Jesus, eu não estava nem aí. Eu só queria curtir a minha vida, eu só queria festar, eu só queria fazer as coisas, queria ser livre. Não estava nem aí com Deus, com a igreja, com as pessoas, com ninguém. E mesmo assim, Deus veio com a sua graça e me chamou, e me tirou daquele fundo do poço, me levantou e me transformou. E hoje eu posso ter a graça dele para estar ministrando aqui, irmãos. Isso é o que Deus faz. Quantos querem ser agentes de milagres aqui? Deus está te chamando para isso. Você e eu somos responsáveis para que isso possa acontecer. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, como que a gente pode se livrar de sentimentos de culpa? Coloca aí para nós. Entendendo que o Espírito Santo nunca acusa. O Espírito Santo nunca vai acusar. Se dentro de nós vem aquele sentimento de acusação, sabe que está vindo do diabo, não está vindo de Deus. O Espírito Santo nunca vai acusar. Porque enquanto estiver fôlego de vida, ainda há esperança de transformação. Jesus espera a transformação. Jesus espera até o último, até a sua volta, até o final dos tempos, de que o pecador se arrependa. Esse é o amor do Senhor. Então, o Espírito Santo, ele nunca vai acusar. Por quê? Porque isso não é o ministério dele. O ministério dele, não precisa abrir aí, João 16:8. O ministério dele é convencer. Diz assim, não é isso? Quando ele vier, convencerá, né? Jesus está falando, convencerá o mundo do pecado, do juízo, lembra disso? Quando o Espírito Santo vem, o Espírito Santo é aquele que convence. O Espírito Santo é aquele que chega
e fala de uma forma de convencer, cara, você tem que vir para Deus, você tem que mudar, se arrependa aí, já se levanta e toma uma atitude, e volta para Deus. É assim que o Espírito Santo faz, porque Ele convence do juízo, da morte, do pecado. E quanto mais eu e você oramos por pessoas que precisam mudar, mais nós estamos ajudando para que Deus tenha força, não que Deus não tenha força, mas que Deus possa agir na vida daquela pessoa. Porque se eu oro, então mesmo que a pessoa esteja toda errada, mesmo que a pessoa esteja aprontando um monte, mas quando eu oro, então eu estou, Deus, para ouvir a minha oração, para atender o meu pedido, Ele vai em alguém que não tem nem possibilidade de ser tocado, mas Deus precisa ouvir a minha oração. Então Deus vai lá no pecador, e Deus vai lá e transforma o coração dele. Por quê? Porque Ele tem que atender a minha oração, porque tem alguém clamando, tem alguém, Deus tem misericórdia. Não é assim? Irmãos, eu tenho os meus 3 filhos longe do Senhor, 4 filhos longe do Senhor, e nenhum dia passa sem eu orar e falar assim: Deus, trabalha no coração deles lá, Senhor, trabalha no coração deles. Gente que já esteve em cima do altar, gente que já foi ministério tremendo, hoje não estão mais. E não é assim que nós fazemos pelos nossos filhos? Nós continuamos amando, orando, pedindo graça. E para os nossos irmãos a gente tem que agir assim também, irmãos, porque essa palavra tem a ver com isso. Essa palavra tem esse teor, nos levar a agir como Jesus agiria. Segunda coisa que nos livra do sentimento de culpa é entender que o perdão de Deus é completo. Quando a gente se arrepende, quando você pede perdão por algo que você fez para Deus, você pede perdão para Deus por algo que você fez, fica melhor assim, né? Se você tocar no assunto com Deus de novo, fala: cara, eu não lembro mais desse negócio. Hebreus capítulo 8, versículo 12, assim, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Quando eu peço perdão para Deus, Jesus esquece, Deus esquece do que eu fiz. A graça, ela é difícil de aceitar, porque ela é simples assim. Mas nós, como vivemos nessa terra, a gente não consegue aceitar que o simples fato de pedir perdão para Deus, Deus já perdoa a pessoa. E se Deus perdoa alguém que a gente não gosta, irmãos, a gente fica bravo com Deus. Misericórdia. Misericórdia. Mas Deus é assim. O perdão de Deus é completo. Então quando eu chego para Deus e peço perdão, se eu voltar no assunto, é besteira minha, porque Ele já perdoou, Ele já esqueceu, Ele não lembra mais daquilo lá. É difícil para nós? Mas é assim que Deus espera que nós possamos agir. Outra coisa que a gente vê nesse texto é que a mulher foi pega em adultério. É algo extremamente sério, amém, irmãos? É algo assim comprometedor, é algo terrível, Talvez se ela tivesse pegado um troco no boteco lá, um troco a mais que deram para ela, talvez não tivesse tanta importância. Não, mas era adultério. Não era porque ela olhou e mexeu com uma mulher casada, um homem casado, mulher, no caso, um homem casado, Não, era adultério, ela fez o adultério. Mas onde você quer chegar, Marcos? Sabe, a gente não vê Jesus dando uma bronca nessa mulher. A gente não vê Jesus dando sermão nessa mulher. Mas eu quero dar sermão. Mas eu quero falar. Mas eu quero mostrar, eu quero falar que a pessoa errou, que ela está errada, porque ela fez. Mas você não vê Jesus fazendo isso. Alguém viu Jesus fazendo isso? Não. Jesus não dá bronca, Jesus não altera a voz, Jesus não trata ela com austeridade, Jesus não foi áspero com ela. Diga assim: fala Deus. Fala Deus. Jesus não muda. Deus está falando tremendamente conosco. Por que será que Jesus não
não deu pelo menos uma bronca na mulher, já que o que ela tinha feito não era uma coisa tão simples, não era um simples troco que ela deixou, né, que ela pegou a mais, que não é um palavrão que ela soltou. Não, ela foi pega em adultério. Mas por que Jesus não faz isso? Aí sim, ó, coloca para mim aqui. Mas o outro, entendendo que para Deus não tem tamanho de pecado. Isso me liberta de culpa. Isso me liberta do sentimento que corrói. Para Deus não tem tamanho de pecado. Quem é o pai da mentira? Diabo. Se eu minto para uma criança, de quem que eu estou sendo filho aí, irmãos? Ou para Deus tem tamanho de mentira? Essa mentira pode, essa mentira não pode. Será que tem, irmãos? A mentira pequena e a grande é do diabo. Então para Deus não tem tamanho de pecado. Para nós sim. E é verdade. Não quer dizer que ninguém sinta. Claro que todo mundo sente, irmãos. E não é isso que nós estamos falando aqui nessa noite. Mas o que nós estamos falando é que Jesus nos leva a agir de forma diferente. É isso que nos torna cristão. O que eu estou falando é muito difícil. Mas só quem está debaixo de um sentimento de culpa sabe o quanto que eu estou falando é importante. Só para alguém que está lá na sarjeta, só para alguém que perdeu esposa, que perdeu filho, que perdeu um monte de coisa, sabe o que eu estou falando, é a única coisa que pode confortar essa pessoa. É a única coisa que pode trazer uma esperança para alguém. Porque senão, o diabo já catou já. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. E aí por último, como que nós, igreja, e por isso que o tema dessa palavra é, né? Lidando com o pecado e com o pecador. E por último é como... Dá mais um enter para nós? Está mudando aí. Isso. Se alguém quiser anotar, tira foto aí. Como que nós como igreja, ou como a igreja deve lidar com o pecado? Aí está o versículo 8, né, do que a gente leu de João 3. Versículo 8, a parte B, e versículo 9. Então Jesus pôs-se em pé, perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Onde estão aquele pessoal que estava te acusando? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e não peques mais. É isso que algumas Bíblias dizem, né? Vai e abandone. Então você não vê Jesus alterando a voz, você não vê Jesus dando sermão, você não vê Jesus brigando com aquela pessoa, você não vê nada. Então o que Jesus está falando para mim e para você é que a gente deve ser longânimo, paciente, misericordioso. Por quê? Porque quando você errar, quando eu errar, é a primeira coisa que eu vou esperar: que tenham misericórdia de mim, que tenham paciência comigo, que me perdoem, mesmo que ainda o que eu fiz é muito errado. Amém, igreja? Onde que está isso? 1 Tessalonicenses, não precisa abrir, não abra. Aliás, abre que eu quero ver o que é a versão Almeida aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Deixa eu ver o que vai aparecer aí. Que aqui eu não coloquei a versão NVI porque eu gostei da versão Almeida revista e atualizada. Não sei se tem aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Esse desordeiros aí está meio diferente. Eu vou ler aqui, tá bom? Exortamo-vos também, irmãos, que admoestei os insubmissos, consoleis os desanimados, amparei os fracos e sejam longânimos para com todos. Admoestar, trazer para perto. Eu creio que nessa igreja Deus vai levantar pastores. Você crê? Eu creio. Então, isso que eu estou falando hoje é coração pastoral. Irmãos, vocês não sabem o que eu já ouvi. Mas, pastor, eu não estou nem falando aqui da Dori. Mas, pastor, olha só, você vai fazer isso? Você vai dar mais uma chance? É Deus falando conosco. Porque é isso que qualquer pessoa espera. Que a gente seja longânimo. É fácil? Não, o que eu estou falando hoje é muito difícil.
E eu vou orar para que Deus trabalhe no nosso coração, para que a gente consiga ser assim, amém, irmãos? Porque se eu for assim, ou se eu pelo menos tentar ser assim, me esforçar para ser assim, eu vou estar mais parecendo com Jesus. Eu vou estar mais próximo. Olha o que diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Diz assim, ó, Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, que cada um para que não seja tentado. Como é que está aí? Vamos chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, fala pecado. Vós que sois nós que somos espirituais, nós que estamos na igreja, nós que carregamos o nome de cristão, nós que cantamos no altar, nós somos espirituais. Nós somos pastores. Você que é espiritual, faça isso, é isso que ele está falando. Encaminhar e tal espírito com espírito de mansidão, com espírito de paciência, de longanimidade e principalmente de amor. Cara, isso aqui é muito profundo. Isso aqui é algo tremendo, sabe? Talvez seja por isso que eu não estou ouvindo muito glória a Deus, né? Essa palavra, ela mexe com a gente, vai lá no nosso interior e fala, cara, acorda. Sabe o que é isso? É Jesus nos levando para perto dele. É Jesus querendo que a sua luz brilhe e apareça, porque hoje, infelizmente, irmãos, estamos talvez longe do Evangelho. Então Deus está falando conosco. Então nós devemos, acho que até coloquei no slide, a gente deve conversar com mansidão, com brandura. Sabe, chega mais perto. Porque foi isso que Jesus fez com aquela mulher. Aquela mulher, pela lei de Moisés, ela tinha que ser apedrejada. Então, o que o Senhor fez ali naquele momento foi compaixão, misericórdia, porque Jesus estava querendo ensinar uma outra forma de agir. Então é isso que eu e você devemos, fazer. Foi assim que Jesus tratou aquela mulher. Mulher, onde estão os que iam te apedrejar? Eles não te condenam? Não. Então tá bom, só vai e não pecas mais. Quantos estão entendendo? Essa é a receita que Jesus dá para mim e dá para você. Irmão, quantas tragédias deixariam de acontecer? Quantas brigas, destruição, separação de famílias deixariam de acontecer se só esse princípio fosse aplicado? Pessoas que não se falam durante anos, porque não conseguem aceitar um erro de alguém, uma falha de alguém. Isso faz com que as pessoas se distanciem. E o que Jesus está falando hoje é para que eu e você não sejamos construtores de muros, mas que sejamos construtores de pontes. Isso é a palavra. Sabe, a gente deve entender que o objetivo é recuperar a pessoa. Por isso que a gente tem que ter a brandura, ter a mansidão, não é admoestar só a pessoa. A gente quer recuperar. É isso que Jesus faz comigo quando eu erro. Quando eu chego para Ele lá e me ajoelho e falo, Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu errei, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Senhor. Hoje na minha mente foi assim, Deus, por favor, me perdoa, Jesus. E você não escuta o Senhor falar, você é um safado, cara. Você merece levar uma coça, Você merece apanhar. Não. O que você ouve de Jesus, vai e não erre mais. Não peque mais. Ah, Jesus, deixa para lá. É assim que o Senhor faz. Porque o objetivo dele não é me matar. O objetivo dele não é me dar uma lição de moral. O objetivo dele não é me encher de conselhos. O objetivo dele é me recuperar e fazer eu não pecar mais. É fazer eu não errar mais. É assim que Deus nos trata. Acho que eu coloquei mais um aí, né? É o último que eu coloquei? Dá um enter aí. Isso. Então, quando essa palavra é para que a gente possa se colocar no momento de nós errarmos. E o que nós esperamos que as pessoas façam conosco.
É hora de eu e você pensar como eu gostaria de ser tratado. Numa situação dessa. Numa situação que eu estou humilhado, numa situação que eu estou envergonhado, numa situação que eu tenho raiva de mim mesmo pelo que eu fiz. Como que eu gostaria de ser tratado numa situação dessa? Isso é exatamente o que eu e você devemos fazer com quem erra. Amém? Fecha os teus olhos. Fecha os seus olhos. E eu queria falar com todos aqui, porque Deus já falou comigo nessa noite. Todos nós erramos. Deus fala, se você não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, hoje é noite de restauração. Hoje é noite para eu e você reconhecermos que somos falhos. A palavra dessa noite é para nós reconhecermos que somos falhos e tem muitas falhas dentro de nós. E que se Deus não tiver misericórdia das nossas vidas, nós estaríamos fritos. Porque Jeremias falou, as misericórdias do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Então é a hora de quebrantamento, é hora de pedir perdão para Deus, é hora de aceitar o que é e falar, Deus, muda, Deus, muda a minha vida, Senhor. Então Deus não está falando só agora, Deus falou com dois tipos de pessoas, com aquele que está no chão, daquele que pecou e daquele que recebe. E hoje eu me coloco no lugar daquele que pecou. Porque eu peco. E eu falho. E a misericórdia do Senhor é a razão de eu poder subir nesse altar. E poder ministrar uma palavra para a igreja. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Então se você julga uma pessoa pelo que ela faz com você, você sentencia a pessoa, talvez porque ela errou, talvez porque ela é assim, é assado. Jesus está te chamando hoje para mudar de lado. Tudo que essa pessoa precisa é de oração, é de palavra, é de um versículo bíblico. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eu tornarei mais alvo, mais branco do que a neve.